Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, senhora e senhora Secretário de Estado, a quem saúdo de forma particular hoje nesta nossa reunião da Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. E a nossa reunião dividida em duas partes. Tem uma primeira parte que é a audição da senhora Ministra da Coesão Territorial no âmbito dos requerimentos apresentados pelo grupo parlamentar, quer do PSD, quer do PCP, sobre o processo de descentralização de competências para as autarquias. Senhora Ministra, dizer que estes requerimentos, tanto o do PSD, que foi apresentado a esta Comissão e aprovado em 20 de abril, e do PCP, no dia 2 de junho, também apresentado e aprovado nesta Comissão. Também aprovado nesta Comissão é a grelha de tempos para esta audição, em que os dois grupos parlamentares que apresentaram requerimentos por ordem, tanto o PSD e depois o PCP, terão 3 minutos o PSD, o grupo parlamentar, depois o PCP, e a senhora Ministra terá depois 6 minutos para a resposta a esta apresentação dos respectivos requerimentos. Depois haverá uma primeira volta, cada um dos partidos terá 5 minutos, ao qual a senhora Ministra terá o mesmo tempo para responder, e no final haverá uma segunda volta, aí todos os grupos parlamentares terão 2 minutos e a senhora Ministra, se estiverem todos os grupos parlamentares que compõem esta Comissão, terá 12 minutos para a sua resposta. Desejando votos de bom trabalho e votos de uma boa reunião, dou a palavra, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que foi o primeiro grupo parlamentar a apresentar o requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. No dia 20 de abril, fará amanhã exatamente 3 meses, o grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento com caráter de urgência, sublinho, solicitando a presença da Sra. Ministra da Coesão Territorial nesta Comissão. Fizemos-lo porque estávamos preocupados, eu até diria mais, estávamos urgentemente preocupados com o desnorte que estava à vista com o processo de descentralização em curso. A Associação Nacional de Municípios estava em polvorosa, ameaçava desfazer uma unidade de quase 40 anos, construída com muito trabalho e muito empenho de muita gente, com muitas diferenças políticas, sabemos-lo bem, mas que deu tão bons frutos à nossa democracia e ao nosso desenvolvimento económico. O que é que estaria a acontecer? Era esta a nossa interrogação. Foi a dificuldade em responder a esta pergunta que levou a que chamássemos de urgência, sublinho de novo a Sra. Ministra, para nos ajudar a entender e para nos dar elementos que pudessem salvar um processo que para o PSD é muito importante. Sim, que a descentralização foi e continua a ser uma bandeira do PSD, que sempre entendeu como uma peça fundamental da reforma do Estado, a caminho de uma administração mais ágil, mais eficiente, mais rápida, com serviços públicos mais próximos, mais bem geridos. É certo que gostaríamos de ver um processo descentralizador mais arrojado do que aquele que os governos socialistas têm prometido. Mas, no mínimo, esperávamos que os passos dados estivessem a ir na boa direção. Depois do anúncio de António Costa, em 2015, sobre o aprofundamento da descentralização, depois do acordo que o PSD assinou com o PS nessa matéria, estes sinais eram bizarros. Enfim, e ainda por cima, quando confirmados por aquilo que se passou na discussão do Orçamento Social do Estado. Foi no exato momento, pelos vistos, em que se chegou às primeiras metas temporais da descentralização, que se percebeu finalmente quão pouco os governos socialistas tinham andado a fazer nos 7 anos que estão para trás. E quanto trabalho ainda estava pela frente, se quiséssemos salvar o processo. Como agora se comprova, apesar das condições políticas excepcionais que o PSD, a bem da nação, deu a este processo, ninguém tinha feito as contas todas do que ia ser transferido, ninguém tinha preparado os diplomas necessários a uma efetiva e plena assunção de responsabilidades pelas autarquias, ninguém tinha estabelecido um processo simples e expedito de monitorização dos processos de transferência de competências, ninguém tinha sequer pensado em coisas tão simples como saber o que fazer aos seguros dos trabalhadores e dos automóveis que estavam a passar para as autarquias, como ficámos a saber ontem. Terá sido este desnorte, esta falta de trabalho consistente, que levou o Primeiro-Ministro a mudar os protagonistas governamentais
para ver se ainda era possível salvar o processo de descentralização, supostamente em curso, mas que afinal estava por preparar? Afinal, o que é que andaram a fazer nos últimos 7 anos os nossos governos socialistas? Deixe-me dizer-lhe, Sra. Ministra, que começou mal este processo, quando demorou e encontrou tantos pretextos para não corresponder urgentemente a esta chamada. Mas estamos todos na expectativa de que daqui por diante possa fazer melhor por este processo que interessa à maioria desta Comissão e à maioria dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra, a Senhora e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, temos abordado o problema da transferência de competências aqui na Assembleia da República e por diversas vezes alertámos para a necessidade de, relativamente a este processo, de se conhecer as condições para o exercício das competências, de se conhecer os meios, o ponto de situação de cada uma das competências, para que se pudessem tomar medidas, naturalmente, que fossem ao encontro daquelas que são as necessidades e da resolução dos problemas relativamente a cada uma dessas áreas. Há, naturalmente, aqui questões mais significativas na educação, na saúde, na ação social, também pelas implicações e pelo que representam para as populações, mas a verdade é que da parte do Governo nunca houve disponibilidade para, daqui, de uma forma clara, demonstrar os elementos relativamente a esta matéria. Sra. Ministra, este foi um processo que nasceu torto. E há um ditado popular que costumamos utilizar, que o que nasce torto, tarde ou nunca se direita. E aplica-se perfeitamente em todo este processo, porque desde o início se começou a construir todo este procedimento, ou seja, como construir a casa pelo telhado e não construir as suas bases. E foi de facto isto que aconteceu. O processo foi andando, legislação após legislação, e a verdade é que agora, no momento de transferência das competências, não estão garantidos os meios, não estão garantidas as condições, não estão garantidos um conjunto de pressupostos que são necessários para a sua execução. E isto revela, de facto, que este processo não é um processo de transferência de competências, mas, como nós bem colocamos, um processo de transferência de encargos, de desresponsabilização do Governo, que coloca em causa a universalidade de direitos constitucionais e que não contribui para a coesão territorial. Por exemplo, na área da educação estamos a falar de uma área em que o desinvestimento ao longo dos últimos anos agudizou vários problemas, quer seja ao nível de edificado, quer seja ao nível da carência de trabalhadores, entre outros. É uma área subfinanciada. Nós temos exemplos concretos. Em Setúbal são transferidas 7 escolas. Há uma necessidade de investimento de mais de 36 milhões de euros. Por exemplo, no Seixal, aquilo que foi identificado transferir para o município foram 11 milhões de euros, 11,6 milhões de euros. Os custos reais das competências a transferir na área da educação são 17,1 milhões. Estamos a falar de exemplos concretos que revela, de facto, a ausência por parte do Governo da adoção daquelas que são as soluções que seriam necessárias. As verbas transferidas não cobrem as despesas reais e correntes por parte das escolas. E mesmo este acordo que foi agora anunciado e propagandeado ontem, antes de ontem, a verdade é que não resolve este conjunto de problemas. Não garante, continua a não garantir que são transferidas as verbas para fazer face aos custos reais. E, portanto, estamos a falar de uma área que é fundamental, que queremos resolver problemas, não é transferir o ónus para outras entidades daquilo que o Governo não fez e não quis fazer. E que agora não cria as condições para que possa ser resolvido. E são estas respostas que são necessárias, porque aquilo que está em causa é o acesso à educação, o acesso à saúde, a proteção social. E, portanto, isto não pode ser tratado da forma como tem vindo a ser tratado. Vou terminar, senhora Presidente, e aquilo que se exige por parte do Governo não é procurar, não é uma farsa com este acordo, mas sim que sejam garantidas as condições para o exercício destas competências. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem 6 minutos para poder responder. Sra. Presidente,
Sr. Vice-Presidente, digníssimos deputados, quero agradecer a possibilidade que nos dão para esclarecer alguns factos quanto ao processo de descentralização e quero, em primeiro lugar, respondendo já às palavras e ao facto de nos ter sido recordado os 3 meses, de agradecer a vossa compreensão pelo facto desta audição não se ter realizado mais cedo. Nós estivemos aqui quando da audição da discussão do Orçamento de Estado, prestámos as declarações, prestámos os esclarecimentos que considerávamos que éramos pertinentes, mas vamos ainda a tempo de o fazer. Eu queria aqui referir que a área governamental da coesão territorial tem trabalhado de forma intensa, de modo a responder aquilo que eram muitas das dúvidas em torno deste processo, ouvindo os autarcas nos seus territórios e ouvindo os seus problemas. Isso tem-nos conduzido a um périplo pelo país, juntamente com as tutelas, nomeadamente na área da saúde e começámos agora na área social, reunindo com os municípios, as comunidades intermunicipais, reunindo com as áreas metropolitanas e com a Associação Nacional de Municípios. E, por isso, procuramos ouvir e responder aos nossos autarcas, o que nos permitiu conhecer a esmagadora maioria das dificuldades que foram reportadas, o que hoje me dá legitimidade para negar que se verifique um turbilhão entre os municípios quanto ao processo de transferência de competências, como foi invocado no pedido de audição, neste pedido de audição. Na verdade, tudo o que os municípios querem é dispor dos meios adequados para cumprir a sua missão com dignidade e para poder melhor servir o cidadão, objetivos que o Governo, obviamente, partilha com esta reforma. Deixem-me, por isso, ir diretamente às áreas que nos foram aqui colocadas. Dizer que nós temos uma plataforma na DGAL, onde temos relatórios periódicos sobre o avanço do processo de descentralização. Esses relatórios têm algum pormenor, algum detalhe, admito que tenham alguma falta de atualidade. O objetivo é, de facto, nós melhorarmos a transparência, melhorando a plataforma, com o valor que é transferido para cada município, dividindo em cada área, para, de facto, fazermos aqui um exercício de transparência. No que toca à área da educação, que foi aqui levantada, gostava de fazer aqui um primeiro esclarecimento que toca à distinção entre manutenção e reconstrução. Conceitos que têm provocado alguma confusão, não entre os autarcas, porque eles sabem perfeitamente o que está em causa. O valor para a manutenção de escolas partiu de uma base de referência de 20.000 euros por escola por ano. Foi, porventura, o ponto mais criticado neste processo, na ronda que fizemos de auscultação, por ser considerado por alguns como insuficiente para intervenções e requalificações em estabelecimentos de ensino degradados. Recordo que, quando falamos em valor de manutenção, falamos em equipamentos básicos, como mobiliário, em pequenas intervenções de conservação. Falo do vidro partido, que tem que ser substituído, da porta que não fecha, de uma caleira entupida, de uma cadeira partida. Isto é manutenção. E, portanto, sendo sensíveis aos argumentos dos autarcas, subimos já neste Orçamento de Estado de 2021 o valor de 20.000 euros para uma média de 31.000 euros por escola por ano, o que representa um aumento de 55%. Portanto, já no Orçamento de Estado de 2022. E para o futuro, a fórmula que está em cima da mesa das negociações e que ontem foi aprovada no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, prevê uma verba que varia em função da idade do edifício e, portanto, em 2023, isso representará um valor médio de 37.000 euros por escola por ano. Portanto, um aumento de 85% face aos 20.000 euros de que partimos. Mesmo que dessa nova fórmula resulte para uma escola um valor inferior a 20.000 euros, assumiremos sempre
o mínimo de 20 mil euros de transferência por escola. Devo dizer que em todas as CIMs em que colocámos estas questões, recebemos nota de agrado. Já quanto à reconstrução e requalificação das escolas, é uma questão autónoma que não se deve confundir com a manutenção, porque há uma lista de escolas a intervir, 32 escolas são consideradas muito urgentes e 303 são consideradas urgentes, que vão ser a nossa prioridade absoluta, uma vez que são um compromisso que o Governo já assumiu em 2019, as restantes, obviamente, serão intervencionadas mais tarde, porque, sendo prioritárias, têm necessidades não tão urgentes. E, portanto, está previsto no acordo em cima da mesa a intervenção totalmente realizada pela Administração Central ou, caso seja feita pelos municípios, a Administração Central garante o financiamento a 100% aos municípios, quando forem os municípios a fazê-lo. Portanto, queria aqui também recordar, e valo-me da sua, que nós temos o artigo 89, que prevê que as transferências para os municípios sejam reforçadas no âmbito da descentralização, primeiro havendo flexibilidade dentro do fundo e depois prevê o próprio reforço do fundo. O próprio artigo 89 prevê um decreto regulamentar que já está em circuito legislativo e que queremos ainda publicar muito em breve, para que os autarcas saibam, nas situações em que as transferências são insuficientes à despesa realizada, como podem pedir os ajustamentos previstos no artigo 89. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigada pela sua intervenção, Sra. Ministra, e dou de seguida, durante 5 minutos, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado. Pedro Segonha. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado pela presença e saudar pelos esclarecimentos que já nos trouxe sobre estas matérias da descentralização, mas não posso deixar de iniciar por constatar que quem tinha tanta urgência em fazer um requerimento para a Sra. Ministra cá estar não colocou qualquer questão na apresentação que fez do seu requerimento, sendo que, como a Sra. Ministra bem disse, no mês de maio, após a aprovação deste requerimento, houve uma audição regimental, bem sei que no âmbito do Orçamento de Estado, mas onde qualquer força política, qualquer grupo parlamentar, poderia colocar as questões que bem entendesse sobre o processo da descentralização. Sra. Ministra, queria saudá-la pelas rondas de diálogo que tem tido com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias, com as estruturas autárquicas, quer das CIM, quer das freguesias, mas quero recordar que este processo, como é dito nos considerandos do acordo que foi ontem aprovado por uma ampla maioria dos autarcas portugueses no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, este processo, ainda antes da aprovação da Lei Quadro, já resultava, e passo a citar, de um longo e frutífero diálogo e concertação entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Na altura, sendo Presidente da Associação Nacional de Freguesias, tive a ocasião de testemunhar esse longo e frutífero diálogo, sabendo que, durante a implementação do processo de descentralização, ele terá necessariamente de continuar. E, portanto, Sra. Ministra, chegados aqui, por muitos esclarecimentos que a Sra. Ministra nos traga, eu lamento, mas o diálogo terá que continuar necessariamente porque faz parte, é inerente a qualquer processo de descentralização de competências. A própria Associação de Municípios assim o reconhece, a necessidade de diálogo contínuo e a necessidade de se reconhecer e de se proceder a ajustamentos ao longo do tempo. É bom de notar que este acordo permite
operacionalizar o mecanismo de flexibilidade que foi estabelecido no Orçamento de Estado. Orçamento de Estado esse que pela primeira vez autonomiza um fundo dedicado à descentralização que permite a sua operacionalização. É também de salientar a existência e a previsão das comissões de acompanhamento que serão extremamente importantes no aperfeiçoamento de todo o processo e na sua concretização. E quem conhece outros processos de descentralização que já existiram no passado, como fosse, por exemplo, o grande processo de descentralização do município de Lisboa para as suas 24 freguesias, sabe que é necessário avaliar competência a competência, quase em permanência, a sua execução e os recursos e meios que lhes são adstritos. Porque nem o Estado, nem o Governo devem ter a veleidade de querer acertar nos recursos e nas competências que a priori devem estar imediatamente alocados a cada uma das atribuições e competências que os municípios passam a ter, nem os municípios se devem furtar a discutir em permanência, em mostrar resultados, em apresentar questões, e é fruto desse diálogo permanente que nasce, de facto, o aperfeiçoamento deste processo. Certo que chegaremos a prestar melhores serviços públicos, com mais qualidade, com mais transparência, se todo este processo for contínuo. Duas questões concretas, Sra. Ministra, que lhe gostava de deixar. Ainda recorrendo à minha memória do tempo em que presidi a Associação Nacional de Freguesias, recordo-me que nas reuniões do Conselho de Concertação Territorial, o Sr. Secretário de Estado bem se recordará, haveria sempre da parte dos municípios a colocação da necessidade de dar outra utilidade ao património imobiliário público sem utilização. E, portanto, gostaria de saber o ponto de situação desta interação entre o Governo e os municípios e de que forma é que se está, de alguma forma, a reforçar a capacidade dos municípios poderem criar novos projetos para as suas populações na reutilização deste património imobiliário. Depois, uma outra competência que transitou da esfera do Estado diretamente para as freguesias e que de alguma forma exige a intervenção dos municípios tem a ver com as estruturas de atendimento ao cidadão. Questionar também de que forma é que se prevê que o reforço desta competência possa ser enquadrada na aplicação dos fundos comunitários no programa 2030. Muito obrigado, Sra. Presidente, sobretudo pela tolerância que também foi dada aos requerentes quando a apresentação que usaram 3 minutos e 30 no primeiro caso e 3 minutos e 56 no segundo caso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, estamos a entrar noutro período e noutro momento desta audição, portanto, preferia que assim não acontecesse, senão todos irão utilizar essa prerrogativa. Sra. Ministra, dou-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Pois, de facto, eu penso que nos une a todos estarmos de acordo com a importância do processo de centralização e de ser sempre um processo inacabado e um processo que exige sempre diálogo e construção permanente. Diálogo permanente, diálogo que tem sido mediado pela Associação Nacional de Municípios, mas que temos também feito diretamente com os autarcas, com reuniões através das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Portanto, devo dizer que esse diálogo agora vai continuar na área social, porque o objetivo é também fazermos um acordo para a área social e nas outras nós temos 22 áreas de competências que foram descentralizadas, há algumas onde continuamos a ter arestas para limar, algumas delas resolvem-se com reuniões entre os setores do Governo, outras exigem mesmo um diálogo com as autarquias. Concretamente, partindo da questão que colocou, no que toca às estruturas de atendimento ao cidadão, nós podemos falar de duas estruturas, que são os espaços do cidadão ou lojas do cidadão.
Os últimos tempos revelaram a importância de termos nas juntas de freguesia espaços de proximidade com o cidadão, seja a loja do cidadão, seja a Saúde 24, seja o espaço para os CTTs, e por isso, no que toca ao espaço cidadão, nós temos uma adesão de 78% das freguesias que podiam, dos municípios que podiam ter este espaço cidadão. No que toca às lojas do cidadão, nós temos ainda um caminho a fazer, no entanto, procurando robustecer a presença, esta proximidade das juntas de freguesia no território. Pela primeira vez nos fundos comunitários, as juntas de freguesia são elegíveis aos fundos comunitários diretamente, e esta é uma das áreas de elegibilidade, a possibilidade de terem espaços do cidadão, de terem espaços de saúde 24, de criarem condições para, por exemplo, terem espaços do CTT. No território, por exemplo, dou o exemplo da região norte. Da região norte há uma parte muito significativa das freguesias e, sobretudo, em territórios do interior que já reúnem estas valências. Isso é muito positivo, porque no momento em que o cidadão interage de forma digital com a administração pública, seja local, regional ou central, é muito importante que os cidadãos tenham um espaço de proximidade. Com este Orçamento de Estado, nós temos uma pessoa que pode estar também a meio tempo nas juntas de freguesia e, portanto, será uma área onde nós iremos também apoiar as juntas de freguesia. No que toca ao património imobiliário, como sabem, é uma área que o Sr. Ministro das Finanças reservou para a sua competência, não delegou essa competência. E devo dizer que foi uma característica em todo o Governo, ou seja, a descentralização não foi delegada nas diferentes áreas setoriais para qualquer secretário de Estado, são assumidas pelos ministros, dada a importância política deste processo e, portanto, é com os ministros que nós temos trabalhado e feito este périplo. No que toca ao património imobiliário público, nós notamos, e porque o Sr. Ministro das Finanças tem esta tutela, não a delegou, só em junho de 2022 foram homologados 83 acordos no que toca a imóveis que passaram da administração central para a administração local. Nota-se uma mudança muito grande, nós notamos uma celeridade muito grande e, portanto, não posso deixar de reconhecer este facto, que só é bom para a administração central, que tem património devoluto que não utilizava, para a administração local, que passa a poder dar um uso a este património e, portanto, queria aqui também sublinhar este avanço muito, muito importante da parte do Sr. Ministro das Finanças, porque tem diretamente esta competência e em todas as reuniões é-nos dada nota de que as respostas têm sido céleres e, portanto, tem-se acelerado muito neste processo, a bem de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Penso que há aqui, Sra. Ministra, factos que são indesmentíveis. O primeiro facto é que uma gestão próxima das pessoas traz mais eficiência e menos custos. O segundo facto é que os autarcas são pessoas que gostam de colaborar e querem trabalhar, sempre com um grande objetivo. As pessoas sejam servidas da melhor forma possível. Acho que isto são factos. E é por estes factos que o PSD, já há um longo tempo, mostrou disponibilidade para cooperar no Governo para que existisse um acordo para a descentralização. Agora, existem
outros factos. Existe um facto que é, nós temos um país dos mais centralistas e nós achamos que esse motivo está na base dos elevados custos de contexto que temos e, por isso, achamos que um processo de descentralização e desconcentração de serviços é essencial para um país mais próspero. Agora, existem aqui alguns factos e um dos primeiros é que este processo foi mal conduzido, Sra. Ministra. Foi mal conduzido e, contrariamente ao que disse, que discordava que os municípios estivessem num turbilhão, eu acho que só o facto de termos municípios a ameaçar sair de um organismo tão importante como a Associação Nacional de Municípios demonstra isso. Mas mais, os municípios querem resolver os problemas das pessoas, mas para isso têm que ter os recursos mínimos para satisfazerem essas mesmas necessidades às pessoas. E quando a senhora Ministra assume que teve que rever já algumas verbas, isso é prova evidente que as verbas que estavam inicialmente atribuídas não eram as corretas. Segundo ponto, a senhora Ministra há bocadinho assumiu que agora iriam começar a trabalhar na área social. Isto também acho que é um facto que demonstra, mais uma vez, que durante estes anos todos o Governo fez muitos anúncios, mas de facto não concretizou. E eu recordo que o Primeiro-Ministro, já em dezembro, dizia que mesmo sem orçamento, o processo da descentralização era para levar em curso. Eu chego à conclusão que, de facto, era mais um título para jornais, porque, pelo que eu percebo, ou pelo que nós somos levados a perceber, algum trabalho do ínfimo que ainda foi feito agora neste curto espaço de tempo, desde que a Sra. Ministra é Ministra, muito sinceramente. E eu digo-lhe o seguinte, é uma primeira pergunta já. A Sra. Ministra acha que este acordo que foi agora, está para ser assinado, não será mais um acordo do perdoa-me? Isto é, perante toda a injustiça que tem sido criada aos autarcas, quando lhes queriam empurrar determinadas tarefas sem as verbas minimamente necessárias para eles executarem essas tarefas? Segunda pergunta. A senhora Ministra não acha que estamos perante muita retórica mesmo assim, quando estão em causa apenas duas áreas que estão mais trabalhadas, que é a área da educação e a área da saúde, mas falta, como a senhora ainda agora disse, todas as outras áreas, isto é, são 22 áreas, e apenas temos duas mais adiantadas. E, por outro lado, senhora Ministra, mesmo nestas áreas, vimos aqui, de acordo com as notícias, que existem uma série de matérias para as quais são dados ainda cerca de 90 dias para a resolução desses problemas. Ou seja, é agora que vamos começar a trabalhar, senhora Ministra. E até agora o que é que foi feito? Ou seja, temos aqui uma série de cláusulas nesse sentido. Depois, em relação às escolas ainda. Em relação às escolas, a senhora Ministra, e bem, disse-nos que há aqui escolas prioritárias, urgentes e muito urgentes. Eu gostava de saber, ponto 1, qual é o investimento previsto para estas escolas? Segundo ponto, em relação às muito urgentes e a cada uma das outras, quando é que vai ser concretizado o investimento e como é que vai ser financiado? A senhora Ministra falou do BEI, falou do PRR, falou do 2030. Mas eu recordo que aqui, por exemplo, na zona de Lisboa e Algarve, são zonas de convergência. Portanto, primeiro, qual é o investimento para cada uma destas áreas? Quando é que ele vai ser concretizado para cada uma destas áreas? E como é que vai ser financiado para cada uma destas áreas? Depois, terceiro, em relação à saúde. Já há algum mapeamento, como há para as escolas, sobre os centros de saúde e a sua propriedade? Outra questão, também em relação à saúde ainda. Uma das críticas que era feita tinha a ver com o facto do Governo estar a passar tarefas e menos competências, mais tarefas e menos competências. Foi agora anunciado que as câmaras podiam tomar decisão nos horários dos centros de saúde. Eu gostava de perguntar à senhora Ministra duas questões. Primeiro, vamos pressupor uma Câmara que delibera um aumento do horário, um prolongamento do horário do centro de saúde. A Câmara dá a determinados funcionários, como sabemos, assistentes operacionais. É preciso médicos e enfermeiros. Eu pergunto, o Governo, neste caso, esta Câmara que dá aos assistentes operacionais, garante que vai dar aos médicos e enfermeiros para o prolongamento dos horários de saúde? Obrigada, e outra pergunta, e no caso dos municípios que não têm dinheiro para dar os assistentes operacionais? Vamos ter municípios de primeira e municípios de segunda? Senhora Ministra, portanto, isto são algumas das questões. Teria aqui outras, nomeadamente a que se prende com a área social, só esta, por favor, Sra. Presidente. No caso da área social, nós vamos discutir o orçamento já.
vamos discutir o orçamento agora em outubro, setembro, outubro. Já está o processo delineado. Obrigada, vamos, Sra. muito obrigada. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Recordo que está prevista a passagem da competência da área social no dia para ser feita no dia 1 de janeiro de 2023. Portanto, o que estamos a fazer neste momento, e tendo já de 73 municípios assumido competências na área social, o que estamos a fazer é, com a experiência desses municípios, perceber quais são os problemas e, eventualmente, ajustamentos que temos que fazer no respectivo diploma setorial. Portanto, o que estamos a tentar fazer é, com base nestes 73 municípios e outros que também já estão a trabalhar com a segurança social, perceber alterações que vamos ter que fazer no diploma setorial. Já tivemos uma primeira reunião com a Associação Nacional de Municípios, essa reunião correu muito bem, mas foi uma reunião que agora vai levar a uma criação de um pequeno grupo de trabalho para podermos trabalhar com municípios que têm diferentes características para podermos adequar o diploma a municípios com diferentes características. É diferente estar a falar de um município como a Amadora ou estar a falar de um município menor, mas que também tem problemas sociais. Portanto, esta é a metodologia de trabalho para que, quando a passagem for automática, quando se fizer a passagem, nós já tenhamos estes problemas resolvidos. Senhora Deputada, a Senhora Deputada falou e muito bem, e a Senhora Deputada é uma ex-autarca e sabe muito bem que todos queremos a descentralização e os nossos autarcas mais do que ninguém. A descentralização abarca, como já referi, 22 diplomas, mas há áreas que estão a correr bastante bem e não são notícia por isso mesmo. E eu aqui falo, por exemplo, do atendimento ao cidadão, que tem sido uma área que tem corrido muito bem, o policiamento de proximidade, a questão do estacionamento, que em alguns municípios é até fonte de receita, a questão das modalidades de jogo e justiça, a questão das praias, e, portanto, há aqui um conjunto de áreas que não estão isentas de arestas para limar, mas relativamente às quais nós temos, de facto, boa nota da sua passagem. Em relação às questões concretas que colocou, como nós sinalizamos as escolas e o que vamos fazer agora é, tendo em conta o atual contexto, eu penso que a senhora deputada fez a pergunta para ouvir. Perguntou sobre o investimento que estava previsto para as escolas. Nós não colocamos, e foi aceite pelos municípios, qualquer valor que colocássemos era um valor irrealista. Primeiro, porque têm que ser feitos os projetos de arquitetura e de execução, como sabe a senhora deputada que foi autarca. Depois, tendo em conta o estado atual no setor da construção, qualquer valor que pudéssemos, sem termos projetos de arquitetura e projetos de execução à data, seriam valores irrealistas. E, portanto, o que foi o compromisso é a recuperação daquelas escolas, que se faça o projeto e que seja garantido, ou seja o Estado a fazer, ou o município com financiamento a 100%. Quando vai ser concretizada? Vamos dar absoluta prioridade às escolas muito urgentes. Muito bem disse a senhora deputada que há regiões que não são regiões de convergência. A região de Lisboa e do Algarve não são regiões de convergência. Mas queremos aqui dizer que mesmo isto significa, e devo dizer, que a área metropolitana de Lisboa é a área com maiores carências na educação.
e, portanto, não seria razoável apontar o PO regional como fonte de financiamento e, portanto, teremos que recorrer a outra fonte de financiamento para poder abrir uma medida para essas escolas da área metropolitana de Lisboa. Portanto, não colocamos de forma consciente o valor do investimento, as prioridades estão definidas, as muito urgentes, as urgentes, e o cronograma de abertura de aviso será estabelecido com a Associação Nacional de Municípios. Vai depender muito da capacidade que tivermos de realizar projetos, mas fica aqui a garantia também de prestar conta sobre o assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, boa tarde. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, as Sras. Secretárias de Estado. Esta nossa audição começa com, e tenho que fazer nota disto, com o deputado Pedro Segonho a colocar em causa o porquê do requerimento. Porque é uma figura regimental e porque, independentemente de não existir maioria, absoluta, existem figuras regimentais que devem ser respeitadas. E colocando em causa a legitimidade deste requerimento, que não é nosso, mas que nós subscrevemos, chegamos à conclusão, depois das declarações da Sra. Ministra, o porquê do requerimento. Era óbvio, não era para agora, era de há umas semanas atrás. Vejamos daquilo que foi falado e que o Sr. Deputado, inclusive, até disse, é normal o diálogo e faz parte da negociação. Sr. Deputado, a lei chama-se Lei 50 de 2018. Sabe quantas vezes já foram às autarquias a dizer, no dia 1 de janeiro do próximo ano vai entrar, no dia 1 de janeiro vamos ter que cumprir aquilo que está na Lei 50? Sabe? Vários anos seguidos, vamos no terceiro em que isto acontece. E o senhor diz que o diálogo tem que se manter, isto vai acontecendo. Mas como se não chegasse a questão da figura regimental, chegamos aqui à questão, e a Sra. Ministra, com todo o respeito que tenho por si, diz com um ar muito simpático, repare bem, isto já está, e acho que agora nesta altura do verão até faz falta, porque as praias já está tudo resolvido, os estacionamentos à beira das estradas, das praias também dão um jeito tremendo agora, porque às vezes é difícil estacionar, e assim até é uma fonte de receita. E temos, mas agora vai-se resolver, e vai-se resolver que o PS aplica a sua bomba atómica para a resolução de problemas, que é, vamos criar um grupo de trabalho. Quantos grupos de trabalho já foram criados neste processo de descentralização? Quantos grupos de trabalho têm estado em volta deste processo de descentralização? Mas chegamos à conclusão que, passados estes anos, desde a Lei 50 de 2018, o caminho está traçado. 78 municípios já aceitaram parte das competências, e por isso aparentemente nem sequer sabemos porque é que estamos aqui. Está tudo a correr bem, está tudo pacífico, é pacífico. A própria Associação Nacional de Municípios, a segunda pergunta que lhe deixo, é o que é que mudou? O que é que mudou para que a semana passada, ou há 15 dias, o Governo anunciasse que iria assumir as responsabilidades na educação e na saúde? Foi mais verba, é que se foi mais verba, é com que orçamento? Com aquele que Vossa Excelência já tem a garantia que aprova no próximo ano? Ou para o próximo ano, ou com o anterior, porque a verba no anterior é a que é. Portanto, tentarmos perceber como é que chegámos a isto. Já nem sequer vamos falar do acordo que estava feito para assinarem, porque já me desmentiram e disseram que era mentira, em relação ao acordo celebrado em Coimbra, que anunciaram no dia a seguir, com a Associação Nacional de Municípios. E eu aqui tenho uma posição muito clara. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, nesta altura do campeonato, defende o Governo perante os municípios, em vez de defender os municípios perante o Governo. É óbvio aquilo que está a ser feito. Obviamente, as regras do jogo são claras, o Partido Socialista tem a maior parte das câmaras e, por isso, consegue tornar a Associação Nacional de Municípios um parceiro que pode negociar com as restantes entidades. Mas falou também da questão das juntas de freguesia. E aproveitando que até estão alguns presidentes de junta de freguesia dentro da sala, Sra. Ministra, diga-me uma coisa, e como falou da DEGAL, não acha que era importante a DEGAL, que vai fazer a transferência de verbas? Eu tenho receio que faça a transferência de verbas como fez para os presidentes de junta e para as juntas de freguesia referente às dívidas do Covid. É que ainda não receberam nada. E se a descentralização for paga como foi para as dívidas do Covid, as juntas de freguesia não vão receber um chave nem as câmaras municipais. E os presidentes de junta que estão na sala, se quiserem falar, é dizer se receberam ou não receberam. Depois a Sra. Ministra diz algo dentro da sua frontalidade, e eu tenho uma simpatia pela sua simpatia, que é dizer, de uma forma simples, a dizer, bom, nós colocámos lá 20 mil e agora 31 mil, mas qualquer valor que lá colocássemos era irreal. Ou seja,
meta-se lá o que se meter. É preciso meter qualquer coisa. Nós temos que apresentar lá um número que isto tem que sair. O Sr. Primeiro-Ministro tem que vir anunciar a questão da descentralização. Para depois, a Associação Nacional de Municípios, esta semana, já vir começar a despejar funções para cima das CCDRs e começar a falar da regionalização. E a senhora tem aqui um cordel cheio de nós, a senhora bem tenta desatar estes nós, mas a questão é que o próprio Governo passa algumas cascas de banana que eu não sei como é que vai resolver. Então a senhora diz que a verba é lá colocada, mas é irreal, porque isto não interessa, porque já sabemos que à partida é irreal a verba. Então, mas estamos a falar do quê? Vamos criar mais um grupo de trabalho. Eu faço esta proposta. Criemos mais um grupo de trabalho para ver se o grupo de trabalho que alocou os 20 mil euros trabalhou bem na sequência do relatório do anterior grupo de trabalho. Isto é ou não é brincar? Isto é ou não é brincar? E as câmaras municipais estão a levar com tudo em cima, aceitaram a responsabilidade de ser tarefeiros do Governo, e assumem estas responsabilidades que nem sequer sabemos como é que a situação se vai resolver. Deixo-lhe uma hipótese também para ajudar as juntas de freguesia a resolver. Sabe que a questão, quando falamos do recurso aos fundos comunitários, deviam perceber de uma vez por todas que as juntas de freguesia, e para terminar, as juntas de freguesia deviam ter hipótese de endividamento acima dos 365 dias, porque caso contrário não conseguem fazer face às despesas que estão a assumir por cor partidária, por respeito ao Governo, porque não podem dizer que não há casa-mãe. Portanto, crie-se mais um grupo de trabalho e isto tudo se vai resolver. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só esclarecer que quando eu não foi colocamos verbas irrealistas. Quando eu disse que não colocamos verba para o valor do investimento, era que se tivéssemos colocado seria um valor irrealista. Portanto, não é colocamos verbas irrealistas. Não colocamos um valor porque se o colocássemos ele seria irrealista. Agora, as verbas na área da manutenção tiveram como referencial os valores da parque escolar. E por isso há aqui uma igualdade de tratamento do Estado com a administração local face ao que transfere para a parque escolar. Portanto, para deixar esclarecido que eu não disse que colocámos verbas irrealistas. Eu disse que não colocámos um valor do investimento porque ao dia de hoje seria um valor irrealista. E, portanto, sublinho que não disse que colocámos verbas irrealistas. Por isso, peço-lhe que, se não me fiz entender bem, era isto que eu queria transmitir. Depois, não foram só 73 municípios que aceitaram competências. Na área da educação, já passaram para 100% dos municípios. Na área social, são 73 municípios que aceitaram competências, quando podiam só aceitar daqui a meio ano. E, portanto, significa que mesmo antes da data limite, há municípios que já estão a aceitar competências. Queria aqui também referir o seguinte, e eu penso que o Sr. Deputado, até como autarca, sabe que a Associação Nacional de Municípios cumpre uma missão fundamental desde maio de 1984. A Associação Nacional de Municípios não precisa que ninguém a defenda, mas quero aqui dizer-lhe que a Associação Nacional de Municípios representa todos os municípios portugueses e tem um processo de 34 anos, um processo de construção que foi feito com todos os partidos políticos. E o seu objetivo foi e será, acredito eu, porque tenho tido em toda a minha vida pública contacto com a Associação Nacional de Municípios, a promoção, defesa, dignificação e representação do poder local, representando e defendendo perante os órgãos de soberania. E foi exatamente isso que a Associação Município fez ao longo deste processo. Portanto, eu recuso-me a acreditar que não tem atuado neste processo de forma a salvaguardar os interesses dos seus associados. Eu quero aqui sublinhar e recordar que a Associação Nacional de Municípios não é uma estrutura partidária, bem pelo contrário, tem representação multipartidária em todos os seus órgãos. Qualquer município que abandone uma estrutura desta natureza não está a servir ninguém, essa é a minha opinião, mas nós sabemos todos que o município que sai da ANMP tem sempre
tempo para voltar. Só quem está fechado em si mesmo e não reconhece e não conhece bem os nossos autarcas é que pode achar que eles não dizem sempre o que pensam ou exigem o melhor. E o senhor sabe disso, que é autarca. Em qualquer circunstância, eles exigem sempre o melhor para as suas populações. Por inuria, o facto de alguns municípios ameaçarem deixar a ANMP, na minha opinião, e daquilo que eu pude observar, reforçou a vontade dos restantes a estarem dentro. Porque é a partir de dentro que se opera a mudança. O Governo mantém e manterá o diálogo e a concertação permanente com os municípios e com as freguesias, através dos seus legítimos representantes. É assim em democracia. Ou seja, a ANMP e a ANAFRE. E continuaremos disponíveis para depois dialogar com todos. Ninguém deseja voltar à era do orgulhosamente sós. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. E de seguida dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela disponibilidade para estar aqui hoje. Eu volto a... Desculpa. Se calhar vou puxar esta, aproveitar que hoje... É o ar-condicionado, Sr. Deputado. Já se foi embora. Acho que já se está a ouvir melhor, possivelmente. Espero bem que sim. Muito bem. Eu vou repetir uma pergunta que lhe fiz aqui há uns meses, porque acho que é essencial para tudo aquilo que está a acontecer e que está na origem de muitos dos problemas que nós temos, que é, no tocante às funções, às competências que foram atribuídas aos municípios, e nós acreditamos que antes de serem atribuídas aos municípios, essas competências não estavam em autogestão, portanto havia alguém no Estado Central, algumas pessoas que ocupavam cargos, alguns organismos, departamentos que ocupavam, que tratavam da gestão destas competências. Se já houve alguma redução de organismos e cargos no Estado Central, por forma a libertar recursos para as autarquias, para que elas possam, efetivamente, fazer, a tratar de gerir estas competências. Mais uma vez, estas competências não estavam em autogestão e uma das formas principais que nós teríamos de libertar recursos do Estado Central para as autarquias era precisamente extinguir aqueles organismos, aqueles departamentos que tratavam da gestão destas competências. E se de alguma forma, e se isto já aconteceu, se já temos uma estimativa dos valores que foram libertados do Estado Central respectivos a estes cargos, a estes departamentos, e que poderão assim ser passados para as autarquias, que estão neste momento a recrutar muitas pessoas para fazer a gestão destas competências. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, a senhora Ministra afirmou recentemente que a descentralização de competências na área social vai obrigar a alterações legislativas, e cito, para que as transferências sejam feitas com os meios adequados. Cito. Se o Governo já tem a ideia das alterações que pretende efetuar, pode partilhar connosco, adiantar as principais medidas que irão ser adotadas, ou ainda não sabemos exatamente aquilo que irá mudar? A senhora Ministra falou há pouco da questão de passar a gestão do património do Estado Central para as autarquias. E eu acho isso positivo, acho que isso é um avanço positivo na descentralização. Temos um problema, que é, até hoje, e apesar dos vários pedidos que nós fizemos, ainda não sabemos onde é que está o património do Estado. Como é que vocês vão passar exatamente o que é? Se não sabemos qual é o património do Estado, se não há uma lista com todos os imóveis do Estado, como é que isso vai acontecer? E se há essa lista, então gostaria de ter acesso a ela, porque efetivamente é um dos problemas que nós temos. Finalmente, tenho mais duas questões muito rápidas que têm a ver com o orçamento das câmaras municipais. Até hoje, em 2022, os municípios, e há aqui antigos autarcas e alguns autarcas saberão isso muito bem,
têm que fazer o seu próprio orçamento sem terem acesso, sem saberem qual é o envelope financeiro atribuído pelo Estado. Ou seja, fazem o seu próprio orçamento antes do Orçamento de Estado, que irá determinar a dimensão do envelope financeiro para as autarquias. Acha que isto é uma boa forma de gerir o orçamento das autarquias? Acha que é sequer justo pedirmos aos autarcas que definam o seu orçamento sem saberem ainda qual vai ser o envelope financeiro que irão receber do Estado Central? E por falar em envelope financeiro, só mesmo para acabar, tinha uma pergunta em relação ao FAM, ao Fundo de Apoio Municipal, que é, neste momento, qual é o nível de utilização que o fundo tem e esclarecer se a componente dos fundos que não foi utilizada, nem se espera que venha a ser utilizada, será ou não devolvida aos municípios que tiveram contributos líquidos para esse fundo. Porque não parece fazer sentido haver um fundo que tem uma componente relativamente grande, pelo que nos disseram, que não foi utilizada ainda. Os municípios precisam de dinheiro para a descentralização, para o PRR e por aí fora, e estar ali dinheiro estacionado no Estado Central que poderia ser utilizado pelos municípios que, sem culpa nenhuma, tiveram contribuir demasiado para o FAM. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nestas transferências de competências, o que acontece é que nós passamos, podemos até já dizer, milhares de trabalhadores, assistentes operacionais, assistentes técnicos, da administração central para a administração local. Aqui, sim, aqui não há, obviamente, poupança, não há poupança. Acontece que essas pessoas, o que é que acontece? Essas pessoas estão a trabalhar nas escolas. E, portanto, não há aqui poupança na gestão destas pessoas. São pessoas que estão a trabalhar numa escola e cuja gestão é agora assumida, pagamento de salários é assumido pelo município. Mas em termos dos órgãos de direção, essa pessoa responde hierarquicamente à Câmara, mas depois funcionalmente dentro da escola responde ao diretor de escola. Portanto, nós estamos a sim, mas nós estamos a falar de pessoas que continuam a ter, não há aqui um diretor que deixa de existir pelo facto desta pessoa, estou a falar com a maior das transparências e dando-lhe casos concretos. O mesmo acontece no centro de saúde, ou seja, o que são transferidos para os municípios são os assistentes operacionais e, portanto, o que acontece? Há aqui a gestão dos salários, a gestão das baixas, as contratações para substituir pessoas, é feita pelo município, mas estas pessoas estão a trabalhar dentro de um centro de saúde e, portanto, respondem ao responsável do centro de saúde que não sairá por essa via. Agora, há uma coisa que eu lhe garanto, é que nós também transferimos para as autarquias o que são prestações de serviço, ou seja, aquilo que o Estado tinha feito como prestação de serviço na limpeza, na segurança, passam a ser contratos que são feitos pelos municípios. E aqui nós temos a possibilidade, e pelo menos é o que nos tem sido reportado por algumas autarquias, de duas opções. E isto também está a ser feito e esclarecido neste diploma. Vamos imaginar que um autarca recebe um contrato de prestação de serviços para a limpeza. Mas esse autarca acha que não quer continuar com esse contrato porque tem recursos humanos que podem fazer essa limpeza. Está previsto que esse contrato pode terminar, ou então imagine que no prazo de términos do contrato o autarca, depois é ele que vai fazer a contratação e tem-nos sido reportado por vários presidentes de Câmara que vão conseguir fazer contratos de prestação de serviço provavelmente com valores menores e até dinamizando a economia local, porque os contratos eram contratos-programa feitos pelos ministérios e, portanto, para nós
Esta gestão de proximidade vai trazer também maior dinamização das economias locais e poderá, daquilo que nos tem sido reportado, mas é algo que temos que avaliar a posteriori, mas em termos de cargos de direção, Sr. Deputado, é isto que acontece, ou seja, mas posso olhar para cada área e perceber se há aqui poupanças. O que lhe garanto é que, se houver cargos que passem a ser redundantes, eles serão anulados. É o objetivo desta descentralização. Depois, quando eu, na área da saúde, e leu exatamente as minhas palavras, quando... o que é que fizemos agora? Muitos autarcas reportavam-nos a dificuldade, por exemplo, de poderem ter no município um assistente técnico que estava a trabalhar na Secretaria da Escola, mas podia passar a trabalhar no município a fazer a mesma coisa, processamento de salários. No decreto-lei agora virá isso esclarecido, ou seja, o autarca pode dispor daquele assistente técnico e isso já é um ganho. Isto já é um ganho. Portanto, nós temos que racionalizar. E também lhe devo dizer, na área social, nós vamos ter aqui claramente ganhos, porque, infelizmente, as famílias carenciadas que iam à Segurança Social eram as famílias carenciadas que iam à Câmara Municipal. E, portanto, nós claramente vamos ter aqui ganhos. Vamos ter um ponto único de contacto e quando eu disse que poderá haver necessidade de alterar o diploma, resulta já do trabalho da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, destes municípios que já receberam e que reportam aqui a transferência necessita de reforço. Eu depois, na segunda ronda, terei a oportunidade de completar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E de seguida dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, estamos nesta situação porque o PS e o PSD decidiram avançar com um processo de transferência de encargos para as autarquias, quando sabia à partida que não estavam reunidas as condições, nomeadamente de garantia de meios para o exercício dessas competências e quando era um processo que desde o início esteve condicionado ao não aumento da despesa pública. Ora, sobre a gestão por parte do Governo, então, estamos a falar de áreas que são subfinanciadas, mantendo o mesmo financiamento, à partida, este seria um processo que não iria correr bem. Isto estava visto, era de caras, só não via quem não queria e mesmo assim PS e PSD existiram. E eu queria aqui reiterar um aspecto, porque quem sai prejudicado e quem sai penalizado neste processo são as populações. São as populações, porque não são garantidas as condições. O Governo lava daqui as suas mãos, não assume as suas responsabilidades, transfere este conjunto de encargos para as autarquias, sem darem condições para resolver os problemas, inúmeros problemas que existem. E registro que a Sra. Ministra não tenha respondido a nenhuma das questões que nós colocámos, porque perguntei muito concretamente, vai ou não o Governo assegurar a transferência das verbas face àquilo que são os investimentos necessários e as despesas efetivas para assegurar estas competências. É porque isto não está assegurado. Mesmo estes montantes que a Sra. Ministra agora refere, sendo valores médios variando em função da escola ter mais ou menos anos, ter tido requalificação ou não ter tido requalificação, estes valores não permitem, e eu sei bem a diferença de manutenção e conservação e de obras de requalificação por parte das escolas, não estamos a confundir nada disto, estamos a falar de espaços escolares com edificados, muitas delas já altamente degradados e, de facto, não são estes valores que vão suprir as dificuldades que existem no dia-a-dia das escolas, porque sabemos que eles existem, não é só o estouro ou a caixilharia ou a janela, entupimentos, infiltrações, umidades, equipamentos que se avariam e que são necessários para garantir o funcionamento da escola, não é no ano letivo seguinte, é no dia a seguir, para que a refeição continue a ser prestada aos alunos. São estes aspectos que são fundamentais e que não estão garantidos por parte do Governo relativamente aos trabalhadores.
Há escolas que nem sequer o rácio que o Governo decidiu, no quadro dos instrumentos legais, estão a ser cumpridos. Nem assume o compromisso de transferir as verbas para que esses rácios sejam cumpridos, para além de ter continuado a contratar em situações de precariedade, como existe em muitas e muitas escolas do nosso país. Nós sabemos que os rácios que existem hoje ficam aquém das necessidades, mas nem mesmo estes são assegurados. Faltam trabalhadores. Posso-lhe dar o exemplo, por exemplo, no Concelho de Seixal, faltam 105 trabalhadores de assistentes técnicos e assistentes operacionais para cumprimento dos rácios. Esta é a realidade concreta com que as escolas estão confrontadas e isto não sendo assegurado, é o processo de ensino-aprendizagem que fica comprometido, é o acompanhamento por parte dos estudantes que fica comprometido e o Governo não dá a resposta, mas isto a carência de trabalhadores é uma generalidade no conjunto das escolas do nosso país e eu estou a falar neste momento daqueles que o Governo pretende transferir para as autarquias. Estamos a falar de assistentes operacionais e de assistentes técnicos. Mas, Senhora Ministra, poderíamos continuar por aqui. Há um conjunto de aspectos, do ponto de vista do funcionamento das escolas, cujas despesas não estão previstas no decreto-lei. Posso-lhe dar o exemplo: manutenção de ascensores e plataformas elevatórias, manutenção e revisão de extentores, manutenção de caldeiras, termoacumuladores e equipamentos de cozinha, manutenção de ar-condicionado, ventilação e AVAC. Bom, podia continuar por aqui fora e que são questões fundamentais para o funcionamento das escolas e que não podem ficar, ou seja, têm que ser assegurados as verbas necessárias para que esta manutenção seja assegurada, sob pena de comprometer o funcionamento adequado dos próprios equipamentos escolares. Eu registrei que há pouco, numa intervenção, numa resposta, a Senhora Ministra não tenha referiu que a educação, todos os municípios, agora é para todos os municípios, referiu o número de municípios que já aceitaram a ação social escolar, mas na saúde, Senhora Ministra, está longe de ser um caso de sucesso. Segundo os dados que vieram ao público, somente cerca de um quarto das autarquias, do universo das autarquias onde esta transferência se aplica, é que assinaram os autos de transferência. E eu creio que isto é muito significativo, de facto, da não garantia das condições para o exercício de competências. Vou terminar, Senhora Presidente, perguntando o seguinte: pretende ou não o Governo assegurar as verbas correspondentes às despesas efetivas de cada uma das escolas? É isto que nós estamos a falar. Vai ou não assegurar que todos os trabalhadores que são necessários, não só para o rácio, para o funcionamento adequado das escolas, são contratados? Já agora gostaria também de lhe perguntar sobre o valor das refeições, que relativamente o valor de 2,75 euros, perguntar como é que se chegou a este montante. São aspectos que são importantes, porque aquilo que nós vemos é que da parte do Governo, vou mesmo terminar, continua a não haver vontade relativamente a este processo e aquilo que está em cima da mesa, como referimos, confirma, é uma transferência de encargos para as autarquias. É isso que estamos perante um processo desta natureza. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu há pouco respondi à questão. O artigo 89 prevê que quando as verbas transferidas são insuficientes face àquilo que é reportado em comissão de acompanhamento, o Orçamento de Estado foi aprovado e, portanto, tenho aqui o artigo 89 e publicaremos em breve o decreto regulamentar que permitirá esclarecer os passos a dar para operacionalizar esta necessidade de reforço. Quando as comissões de acompanhamento reportarem que a necessidade de reforço das verbas e comprovarem que o que é utilizado, o que é gasto é insuficiente face à transferência, está previsto no número 10 do artigo 89, que haja um reforço da verba dos municípios, primeiro recorrendo à flexibilidade dentro do fundo e depois no número 11 do 89 está previsto inclusive o reforço da verba do Fundo para a Descentralização. No que toca aos rácios, dentro do rácio, muitas das vezes, o que é que acontece, Sra. Deputada? Imagine, um município tem um rácio de 20 trabalhadores, mas só estão em funções
15 trabalhadores. Nós transferimos esse rácio e, portanto, o que acontece muitas das vezes é que há algum absentismo e registra-se absentismo, mas a autarquia pode substituir os trabalhadores, pode contratar os trabalhadores até ao valor do rácio, porque nós financiamos estes trabalhadores dentro dos rácios, o encargo com a Segurança Social, financiamos. Ou seja, para deixar bem claro, uma autarquia que tenha um determinado valor que corresponde ao rácio, se depois detectar que no centro de saúde os assistentes operacionais que lá estão são inferiores ao valor do rácio porque há baixas ou porque há por determinadas... ou porque pronto. Mas a autarquia pode contratar, está claro no acordo, pode contratar temporária ou definitivamente todos os trabalhadores que sejam necessários para cumprir o rácio. E até lhe devo dizer que falámos com o município do Seixal e o que o município do Seixal está a pensar fazer em relação a isto, para, de facto, ter efetivamente os trabalhadores correspondentes ao rácio, é ter uma bolsa de trabalhadores. E, portanto, nós tivemos reunião na área metropolitana de Lisboa, falámos com tempo com o município do Seixal, que nos colocou esta questão. Mas, pronto, eu peço que se quer ouvir, pronto. E, portanto, o que lhe dissemos é que dentro dos rácios pode contratar temporária ou definitivamente as pessoas que faltarem para cumprir os rácios, que nós faremos as transferências. Isso está claro até no acordo que está em cima da mesa para ser discutido. Em relação a... E, portanto, o que nós... damos nota é a importância das reuniões das comissões de acompanhamento. Nós só tivemos um município, 2, que nos fizeram chegar as atas das comissões de acompanhamento. E como é dito no artigo 89, é importante, agora vamos olhar esse sistema, que quando a comissão de acompanhamento reporta que o valor da despesa é superior à transferência, tem que ser colocado... E isso tem que ser colocado na plataforma da DGAL. E, portanto, o decreto regulamentar fará depois, dirá todos os passos que são necessários para se fazer o reforço das verbas. Quanto às refeições, o valor máximo passou de 2,5 para 2,75. E, portanto, nós estamos a falar de um aumento de 11%, superior ao da inflação. Devo dizer que temos uma parte significativa dos municípios que estão a adjudicar abaixo deste valor, mas também temos uma parte dos municípios que colocou logo como preço base um preço superior a este e, portanto, aí nós também analisaremos as situações em que comprovadamente os municípios não conseguiram adjudicar respeitando este valor máximo. Muito obrigada. Obrigada, senhora Ministra, e dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Ministra, nós já debatemos aqui longamente este processo de transferência de competências, temos opiniões diferentes sobre a natureza do processo. Nós entendemos que há aqui, em grande medida, uma desresponsabilização do Estado, já foram apontados os valores insuficientes das verbas relativas às transferências que são assumidas, que são empurradas para os municípios. Sabemos também que este processo tem tido uma resistência em relação a algumas áreas, particularmente a saúde, é talvez a mais evidente por parte dos municípios, e sobretudo que isto agrava a desigualdade que existe no país no acesso a determinados direitos sociais e serviços públicos fundamentais. Eu pedia só um pouco menos de ruído na sala, peço desculpa. Em segundo lugar, portanto, já falamos aqui também muito dos problemas das escolas, que foram a tal ponto que o próprio Governo reviu, aliás, tivemos esse debate no orçamento com uma alteração da verba, ainda bem que reviu a verba, naturalmente, mas como aqui já ficou patente também, há insuficiências no investimento que são evidentes e que a Sra. Ministra acabou de falar.
Eu queria somar às questões que já foram feitas, ou insistir em algumas, 3 questões muito concretas. Na ação social, creio que há uma grande confusão por parte de alguns autarcas sobre quais são as transferências que vão ser, quais são as competências que vão ser transferidas. A confusão é tanta que há autarcas como o Ribau Esteves, a autarca do PS e Aveiro, que disse que agora, com a transferência de competências, e cito Ribau Esteves, agora só vai receber o RSI que é verdadeiramente precisa. E disse ainda Ribau Esteves, agora só vai ser entregue o RSI aos que não tiverem condições para trabalhar. É bizarro, porque não há nenhuma transferência do RSI, não há nenhuma transferência de competências na atribuição do RSI, nem nos critérios de aferição das pessoas que vão ter a prestação ou não vão ter a prestação. E, portanto, estas declarações de Ribau Esteves são abusivas, ilegais, completamente absurdas. Como é que um autarca do PSD não sabe quais são as competências que são transferidas? Ou como é que acha, o que é mais grave do que a ignorância, que é achar que os direitos sociais passam a estar ao dispor da discricionariedade e da arbitrariedade dos critérios autarcas? Mas a de propósito, eu gostava que a Sra. Ministra comentasse e esclarecesse este ponto. Porque uma coisa é o acompanhamento ser transferido para a IPSS, nós fomos contra, já vem de trás, vem em 2013 a Troika e o PS não mudou. Uma coisa é o acompanhamento ser transferido para autarquias que depois externalizam para a IPSS, enfim, é a lógica dos apoios sociais, infelizmente da ação social que tem predominado. Outra coisa são declarações absurdas como esta. Em segundo lugar, creio que tem sido uma insistência grande das juntas de freguesia a questão da transferência dos 3 milhões em falta das despesas que as juntas tiveram com o Covid. E gostava, se a Sra. Ministra pudesse esclarecer relativamente a isso, à transferência para as juntas destas despesas que tiveram no período da pandemia. E a Sra. Ministra falou também, como um elemento de progresso recente, a questão dos meios-tempos para os presidentes da Junta, mas queria perguntar-lhe muito concretamente se concorda com a interpretação das CCDRs, nomeadamente a CCDR Norte, de que o meio-tempo não é cumulativo com o tempo completo. E se concorda com essa interpretação, se a ratifica, e se não concorda e se não a ratifica, o que é que o Governo vai fazer para contrariar essa opinião errada das CCDRs? Do nosso ponto de vista, esta opinião não faz sentido. Do nosso ponto de vista, ela não vai, digamos, não está de acordo com o espírito da lei. Mas gostava de saber a opinião da Ministra que tutela, porque a sua opinião é importante. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Senhora Presidente, Senhor Deputado, muito obrigada pelas suas questões, muito pertinentes, que permitem continuar a fazer esclarecimentos. Eu queria aqui dizer que, no que toca à ação social, e concretamente ao rendimento social de inserção, quem aprova os processos continua a ser o Ministério, as estruturas do Ministério. Portanto, aos municípios compete o atendimento, apoiar a instrução do processo e fiscalizar. Portanto, fica claro que quem diz que determinada família ou determinada pessoa tem direito ao rendimento social de inserção, continua a ser a mesma estrutura, apenas o município acompanha e fiscaliza. Que fica aqui bem claro. Também, no que toca ao meio tempo, eu devo aqui também dizer de forma muito clara que não há, nós temos diferentes pareceres e, portanto, o que fizemos fica aqui o nosso compromisso de, numa próxima vez que aqui venhamos, termos um parecer da Jurisap que, de uma vez por todas, como sabem, é o gabinete jurídico que nos apoia, de termos um entendimento que possamos depois transmitir a todas as CCDRs e transmitir à Associação Nacional de Municípios e, portanto, fica aqui esse compromisso, porque nós temos pareceres que vão em sentido contrário. Eu não lhe vou dizer a minha opinião, porque ela aqui não é relevante, será relevante o parecer da Jurisap. Depois queria aqui também dizer-lhe, já lá vou, que na área da saúde nós de facto percebemos constrangimentos que têm estado na base da assinatura dos contratos ter sido faseado. Já foram assinados, já temos 51 municípios a exercer competências na área da saúde e estamos convictos de que este número vai subir de forma expressiva a breve prazo. Devo aqui dizer que
nestes autos de transferência, o papel das estruturas intermédias das ARS é fundamental. Tem que ser um papel de diálogo, tem que ser um papel de proximidade e tem que ser um papel de transparência. E, portanto, tem que mostrar todos os documentos que as autarquias solicitam, nomeadamente cópias dos contratos de prestação de serviço, tem que dar toda a informação que dê conforto à autarquia para poder, de forma consciente, assumir os autos de transferência. Devo aqui deixar uma palavra à Sra. Ministra da Saúde, que tem, ela própria, conduzido este processo e, portanto, ela própria tem estado connosco nas reuniões com os senhores presidentes das ARS das respectivas regiões, para uniformizarmos procedimentos, respostas e para que, de facto, aquilo que eram pequenas areias sejam tiradas do caminho. O Governo, como já disse, quais são as conquistas neste momento na área da saúde que eu queria aqui sublinhar? A possibilidade dos municípios passarem a participar na definição de horários do centro de saúde, mas aqui não é o município individual, terá que se ver qual é o melhor formato, porque todos sabemos que não podemos, muitas das vezes, é incompatível com os recursos que temos, passar a ter 24 horas abertos todos os centros de saúde, portanto, há que depois, com as ARS respectivas, fazer esse trabalho. A Administração Central passou a responsabilizar-se. Porquê? Porque nós não pagamos seguros, mas a partir do momento em que os trabalhadores passam para as autarquias pagam seguros. E, portanto, passou a Administração Central a ser responsável pelos seguros de acidente de trabalho, pelos seguros das viaturas, no caso das ARS, e pela medicina do trabalho. Aqui também já estamos a avançar na área social, porque estas regras que não estavam previstas para a área social passarão também a aplicar-se aos trabalhadores da área social. Outra coisa que é muito importante, os trabalhadores transferidos mantêm o mesmo regime da ADSE aplicável aos trabalhadores da Administração Central. Quero dizer que no PRR nós já temos avisos abertos para construção de novos centros de saúde e requalificação profunda de outros num montante de 128 milhões de euros. Estão lá nominativamente os investimentos. E também estão previstos no PRR um aviso que está aberto de 26 milhões de euros para a aquisição de 812 viaturas elétricas para centros de saúde cuja frota está ultrapassada. Isto relativamente ao mapeamento de necessidades do centro de saúde. Agora temos que verificar, porque haverá outros centros de saúde com necessidades de intervenção e teremos outras fontes de financiamento, nomeadamente através dos quadros comunitários. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra. Terminamos assim esta primeira ronda, entramos numa segunda ronda de 2 minutos a cada um dos grupos parlamentares. Peço que possam respeitar os tempos e que no final, na soma das intervenções, a Sra. Ministra terá tempo depois para poder responder. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha nesta segunda volta, na primeira intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma saudação particular desde logo à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, ao Sr. Secretário de Estado e também uma saudação a todos os colegas. Nós hoje juntámos-nos aqui em função de 2 requerimentos. Um requerimento do PSD em que dizia que os municípios portugueses estão em turbilhão, em consequência do processo de descentralização, e um requerimento do PCP em que diz que cresce a contestação dos municípios sobre o processo de transferência de competências. Estes requerimentos, desde logo o requerimento do PSD, já têm algum tempo. E eu diria que há momentos em que os atrasos até são proveitosos. E são proveitosos porque, ao estarmos hoje aqui, e depois de ontem ter havido Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, eu penso que o PSD, parceiro desde o primeiro momento do Partido Socialista e diria das autarquias neste processo de descentralização, e também considerar que o PCP é parceiro, embora tenha desde o primeiro momento levantado
uma questão que os seus autarcas voltaram agora a reforçar. O PCP não tem nada contra a descentralização, gostaria que estivéssemos já mais à frente num processo de regionalização. Isto significa claramente que nós temos condições para trabalhar. Dirão, já desde 2018 já passou muito tempo, é certo, mas também não tenhamos ilusões. É que um processo desta dimensão e com esta densidade dificilmente poderia decorrer em menos tempo. Porque são 308 municípios, cada um com a sua especificidade, todos diferentes entre si e cada um também com as possibilidades de abraçar estes desafios. Desse resultado, o que é que eu tenho aqui a salientar hoje? E porque 2 minutos é muito pouco, Sra. Presidente. É que o Governo e a Associação Nacional de Municípios fizeram um excelente trabalho. E a Associação Nacional de Municípios só consegue fazer esse trabalho respaldado nas autarquias. Mais nada. Muito obrigada. Porque, vou mesmo terminar, porque ao terem chegado a um compromisso com o Governo, no sentido de aproximação e de revisão de tudo aquilo que era um conjunto de compromissos anteriores, mas que tinham falhas, deu um grande passo e estou convicta, o Partido Socialista está convicto, que vamos ter uma descentralização, conduzirá mais à diferente a uma regionalização que todos queremos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Paulo Jorge Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. No final desta audição não subsistem quaisquer dúvidas, pelo menos para nós não subsistem quaisquer dúvidas, que na próxima sexta-feira o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado de mais 6 ministros, vão outorgar um acordo de repare-se de apenas 2 das 22 áreas. 2 das 22 áreas. O Governo vai nos falar seguramente de um acordo histórico, mas não é um acordo histórico, Sr. Ministro. Não é um acordo histórico. Será como muito uma confissão. A confissão da incompetência do Governo em cumprir a lei quadro da descentralização, da incompetência do Governo em cumprir com os diferentes diplomas sectoriais, da incompetência do Governo em cumprir com toda e qualquer prazo a que se vinculou legal ou sem ser de forma legal, da incapacidade do Governo em escutar as reivindicações dos autarcas, sempre as mesmas reivindicações, anos a fio, e que um deputado do Partido Socialista interpretou como falta de modernidade desses mesmos autarcas. Mas, Sra. Ministra, esta confissão foi arrancada a ferros, ainda por cima. Foi arrancada a ferros, foi preciso contar com o inconformismo e a resiliência dos autarcas portugueses, foi preciso que o segundo maior município do país saísse da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi preciso que outros autarcas ameaçassem com idêntica saída e até foi preciso o Governo levar um puxão de orelhas do Sr. Presidente da República para que este acordo fosse alcançado. Na próxima sexta-feira, Sra. Ministra, podíamos e devíamos estar, sim, a celebrar um acordo histórico. E esse acordo histórico seria se estivéssemos a falar de um segundo pacote no âmbito da descentralização e não de uma descentralização, como a que estamos a vivenciar, que não passa de uma descentralização minimalista. Sra. Ministra, na próxima sexta-feira, a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro podem ir tranquilos de férias com a assinatura deste acordo, como era vosso desejo. Mas devo dizer que nós não vamos. Não vamos nós, nem vão os autarcas, pois, Sr. Ministra, não há nenhuma garantia de que o Governo vai cumprir este acordo, sabendo nós que não cumpriu nenhum dos outros até aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Não dá, tem que ir para ali. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido, até porque estou prestes a intervir na outra sala também. Há 2 questões que ficaram por responder na última ronda, que têm a ver com a questão... Agora já consegue ouvir, sim? Que tem a ver com a questão dos orçamentos municipais serem feitos antes da dotação financeira do Orçamento de Estado, e gostaria de ver respondida, e a questão com o FAM, se há lá fundos ou não, e se esses fundos estão disponíveis para ser devolvidos às autarquias que os pediram entretanto.
E gostaria também de esclarecer a outra questão, que é, eu retorno ao mesmo assunto e garanto-lhe que esta não é a minha costela liberal a falar de querer um Estado mais pequeno, mas é mesmo a minha costela anticentralista, porque eu acho que a descentralização só vai funcionar se conseguirmos provar às pessoas que efetivamente é mais eficiente do que uma perspectiva centralista, que é, neste momento, as autarquias estão efetivamente a contratar muitas pessoas para gerir aquilo que é necessário, as novas competências. Elas estão a contratar pessoas para gerir. A questão que eu coloco é, se a descentralização é mais eficiente, então esperar-se-ia que os cargos que são extintos no Estado Central para gerir estas competências sejam superiores aos cargos que estão a ser criados. E como nós sabemos que estão a ser criados cargos, porque as autarquias estão a contratar e bastante, seria importante perceber onde é que eles estão a ser subtraídos no Estado Central. Isto não tem a ver com as direções das escolas, essas obviamente são as mesmas, as direções dos centros de saúde e por aí fora. Mas há pessoas que dirigem quem dirige os centros de saúde, há pessoas que processam salários. Portanto, todas essas pessoas que neste momento estão a ser contratadas pelo poder local e que estão a acrescentar custo ao Estado como um todo, seria de esperar, se a descentralização for mais eficiente, como eu acredito que é, que estivessem a ser subtraídas alguns do Estado Central. Deputado. E, mais uma vez, isto não é uma perspectiva liberal de querer um Estado mais pequeno, é mesmo uma perspectiva descentralizadora de ser mais eficiente. Sr. Deputado. Muito obrigado. Estado, distintos deputados. Sim, só um minuto, Sra. Deputada. Só apresentar-me, a Sra. Presidente teve que se ausentar e eu assumi o lugar da Presidência. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Estava a cumprimentar, naturalmente. Nós lemos a palavra a todas as bancadas parlamentares, Sra. Deputada. Não tenha problemas nenhum sobre essa matéria. Bom, Sr. Presidente, Sra. Ministra, o PCP sempre foi muito crítico deste processo de transferência de competências, porque ele não garantia desde o início, aliás, como está à vista, nós referimos muitas das vezes as questões das condições para o exercício de competências, mas este foi um processo que a crítica que advém prende-se com o fato de colocar em causa a universalidade de direitos fundamentais, colocar em causa a coesão territorial, porque num verdadeiro processo de transferência de competências para as autarquias deve, de facto, estar presente uma melhoria na prestação de serviço público, maior eficiência por parte da organização do Estado, maior articulação entre os vários níveis de poder, e a verdade é que este processo o que veio denotar foi, efetivamente, a necessidade de avançar com o processo da regionalização. Essa é uma evidência e que o Governo, consecutivamente, continua a adiar a sua concretização. Mas eu gostaria de referir neste minuto que me resta o seguinte: este acordo que agora foi tornado, daquilo que se conhece, que foi tornado público, a verdade é que ele não resolve os problemas de fundo relativamente ao processo. O Governo foi correr atrás do prejuízo, dada de facto a contestação por parte dos municípios, porque não estavam a ser asseguradas as verbas e os meios financeiros para o exercício das competências, continuam, apesar destes ligeiros aumentos que são aqui referidos, continuam a não ser asseguradas. Mesmo a referência que a Sra. Ministra faz, ou seja, as despesas são efetivas, mas é preciso um longo processo burocrático para a comprovação, nem se conhece ainda como é que vai funcionar, ou seja, não dá de facto garantias relativamente ao que está aqui em causa, coloca a necessidade da publicação de portarias, que eu recordo que já deveriam ter sido publicadas em 2020, ou seja, há aqui atrasos significativos por parte do Governo, porque não se conhece efetivamente quais é que são os critérios para o exercício dessas competências. Falamos do transporte escolar, que é um desses exemplos, e, portanto, este é um acordo que não dá a resposta que é necessária. Eu vou terminar, e que, de facto, que não dá a resposta que é necessária. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, em substituição.
Eu queria aqui sublinhar as palavras da senhora deputada Maria da Luz Rosinha, que dizer que, de facto, este é um processo complexo, que nunca estará acabado, será sempre um processo imperfeito, mas estamos todos de acordo, ou quase todos, que este é o caminho. E, portanto, eu quero dizer ao senhor deputado Jorge Paulo que eu não vou de férias tranquila, até porque eu ando no terreno todos os dias. E se eu não cumprir, os nossos autarcas lembrar-me-ão disso. E eu estou na vida pública e política, e tenho cara e tenho honra. E, portanto, o dia em que eu perder a cara e a honra, eu não estarei em condições de exercer cargos públicos. Portanto, eu quero dizer aqui o que já disse, e os autarcas que trabalham com a Ministra da Coesão Territorial sabem como é que nós trabalhamos. Por isso, devo dizer-lhe que não vou de férias tranquila. Aliás, quem me dera que a minha cabeça desligasse nas férias. Por isso, não disse que vou de férias tranquila, eu não disse. Não, peço desculpa. Não entendi algo, se faz favor. Portanto, o que eu lhe quero dizer, o que eu lhe quero dizer é que os nossos autarcas não deixarão esquecer os compromissos. Portanto, tenhamos-los em melhor conta, porque eles, independentemente da cor política, sempre que vamos ao terreno, reivindicam o que acham que devem reivindicar, independentemente de serem ou não da cor do partido do governo. E eu posso testemunhar isso, e respeito-os ainda mais por isso. E, portanto, eu não vou deixar de estar no terreno grande parte dos dias da semana, não vou deixar de ouvir todas as reclamações que me fazem e não vou deixar de lhes dar razão quando têm e de regressar e de falar com os colegas, sabendo toda a gente que o Ministério da Coesão Territorial não é um Ministério setorial. Mas eu compreendi a sua preocupação, Sr. Deputado. É por isso que reativamos a Comissão e vamos reativar a Comissão da Descentralização aqui na Assembleia da República, e é por isso que eu acho que este é um processo que tem que nos unir a todos. A oposição também, e que tem que ser acompanhado, tem que nos unir a todos. Senhores deputados, não há mudança, sempre que há mudança, nós sabemos que há contestação. A diferença está em saber ouvir o que está a ser dito. E o que está a ser dito não é que os nossos municípios rejeitam a transferência de competências. Os municípios querem as competências porque sabem que são os melhores e mais habilitados para exercer as competências. Mas também querem ter ao seu lado a administração central presente e que os ajude. Julgo que ninguém pode dizer que não é isso que está a acontecer. Ninguém de boa fé pode dizer que não temos estado do lado da administração local a apoiá-los nesta transferência de competências. Tem a minha garantia de que este diálogo e negociação é para continuar. Quanto ao que nos acusam desta não ser uma verdadeira reforma do Estado, eu diria que as reformas do Estado dependem da vontade de todos. Elas não acontecem apenas porque se legisla, mas acontecem, não acontecem por decreto, acontecem quando todos trabalham para o mesmo fim. E aqui incluo a oposição. Senhores deputados, em quase 50 anos, esta é a maior reforma que fazemos da administração pública, a descentralização. Este Governo deu prioridade a uma profunda reforma administrativa, apesar da pandemia, apesar de uma guerra que trouxe profundos impactos económicos e sociais. Seria mais fácil alegar o aumento generalizado dos preços para adiarmos este processo. Não o fizemos porque não fugimos aos problemas e acreditamos que esta é uma reforma necessária. Mas uma reforma desta dimensão tem de comprometer todos os que estão interessados no bem do país, incluindo o maior partido da oposição, que foi o parceiro do PS na aprovação da Lei Quadro em 2018. Pode haver momentos de diferença, e é bom que existam, mas foi o diálogo que nos trouxe aqui.
a um acordo que acolhe amplo consenso entre as forças democráticas que acreditam na partilha do poder de decisão. Uma partilha que vai beneficiar sobretudo as comunidades que servimos e representamos. É bom não esquecermos o que nos move, o bem-estar dos cidadãos que todos servimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, distintas e distintos deputados. Terminamos esta fase, esta primeira parte da reunião. Suspendi a reunião durante 5 minutos para acompanhar os membros do Governo à saída desta sala.